Temos uma ilustre visita aqui, um convidado de peso que está numa semana que vamos combinar aqui para ele ter arrumado tempo para esse breve bate-papo de 30 minutinhos com a gente, já foi brabo, né? Temos aqui o deputado Luiz Felipe. Tudo bom, deputado? Tudo bem, como é que vamos? Semana de peso. Semana de absorver com muita calma as lições de Ronald Reagan. Sem mais delongas, deputado, sem mais delongas, eu quero começar por aí, né? Qual é a importância do legado de Ronald Reagan? E aí, se quiser falar especificamente desse livro em particular, mas em termos gerais, né? Qual é a importância do legado desse presidente? Bom, muito obrigado por estar me recebendo aqui. Obrigado também à LVM, que tem publicado aí, tem feito publicações maravilhosas, importantíssimas aí para o brasileiro formar opinião fora do que existe hoje do contexto ideológico. O que é o Ronald Reagan, em termos, na minha opinião, vou extrair o que é ele positivo para mim, porque ele representa o que eu espero representar. Liberdade de mercado, liberdade quase que absoluta interna. Ele representou muita desregulamentação de vários setores, lembrando, final do século XX. Durante o século XX, o mundo inteiro se estatizou, criou lá uma série de arquiteturas, instituições de Estado social. Vários países tiveram que, no final do século XX, desregulamentar e deixar que o mercado absorvesse a maior parte desses novos instituições e benefícios que o governo se incumbiu de fazer. Então, o Ronald Reagan ele veio com essa ideia de fazer o Reaganomics, de deixar o mercado muito mais livre, gastar menos, ou seja, diminuir a carga tributária e gastar menos. Ao mesmo tempo que você está liberalizando internamente, fora relações exteriores, defesa nacional, ele foi draconiano, ele foi um tigre. Então, na parte de relações exteriores, ele reforçou a carapaça dos Estados Unidos e na sua alavancagem mundial que tinha. Então, essa que é a visão positiva. Você veja que todos os países que atingem uma visão, ou seja, o status de ser um país desenvolvido, todos eles passam por momentos ou longos períodos com essa política de internamente você tem liberdade econômica fluindo, vários investimentos entrando, a classe média expandindo, poder aquisitivo subindo, e externamente você se protege muito bem. E é isso que eu acho que a gente precisa representar, é o que eu gostaria de representar, é o que eu chamei de nacional capitalismo, é isso que eu gosto é a minha postura aqui. Então, essa é importante do Reagan, para mim é essa a maior importância dele. Claro que interessante essa visão do nacional capitalismo. Antes de passar para o Pedro fazer pergunta, mais uma questão só. Eu estou usando uma camisa aqui do Edmund Burke, né? Mude as ideias e você poderá mudar o curso da história. E o próprio Edmund Burke dizia que a função de um estadista é cuidar dos humores da sociedade também, de certa forma, né? O Reagan assumiu o comando dos Estados Unidos, um país, obviamente, líder já do mundo, né? Depois das guerras e tudo, mas ele encontrou um país bastante dilacerado. Inflação alta, estagflação, na verdade, todo o legado geopolítico terrível do Jimmy Carter, uma liderança fraca, externa, problemas internos com os sindicatos, começou com aquela greve depois dos controladores de voo, um monte de coisa, né? E ele conseguiu, Luiz Felipe, mexer com a moral do povo também. Ele espalhou uma visão otimista da nação, e isso foi contagiante. Eu queria a sua avaliação em relação à importância disso e adaptando para a realidade brasileira, porque nós estamos vendo até no chat aqui, e fora disso, né, você deve esbarrar em muita gente, muito eleitor com essa mensagem, eu também como comunicador, muita gente quase desistindo, jogando a toalha, entrando em desespero. Como é que a gente mantém essa visão otimista, essa visão que vislumbra um futuro mais radiante à frente, que o Ronald Reagan, sem dúvida, tinha e conseguiu incutir na nação americana? Perfeito. Olha, você mencionou, e o minuto que você estava falando, eu estava pensando aqui na minha própria história. Eu me lembro, eu estudei em escola americana e durante os anos 80. Então, de 81 a 89, enquanto o Reagan
era o líder dos Estados Unidos, eu estava em escola americana, me formando, então toda a realidade que existia ali, do que era ser americano, do que eles representavam, eu senti isso com os estudantes americanos, que eram metade da classe, né, no qual eu estava, e eu senti exatamente isso, eu senti essa mudança de... Não diria que posso dizer que na época eu era politicamente sintonizado, mas eu, como brasileiro, eu entrei, ficou tão contagioso, porque eu entrei nessa dinâmica de ter que escolher um lado. Né? E hoje a gente escolhe, nitidamente, você quer escolher o lado da liberdade, o lado que não vai te bombardear, que era por acaso, os russos na época, a União Soviética, época, literalmente, estavam em Guerra Fria extremada, e o Brasil até tinha sido colocado como alvo de bombardeio pela União Soviética. Né? Foi o momento que eu me tornei anticomunista, foi nos anos 80, e o Reagan, e toda essa questão moral que ele afetava a criançada, isso foi, eu diria que parte basilar da minha escolha de lado. Né? Para mim ficou nítido, olha, eu tenho que entender isso melhor, esse é o pessoal do bacana, e ao mesmo tempo que você tinha isso, em termos de... eu até me lembro dos estudantes americanos, eles tinham um orgulho dos Estados Unidos, nos anos 80. Eu diria que até conflitava comigo, pessoal, porque ele fala, não, os Estados Unidos é do caramba. E eu, como brasileiro, falo, não, o Brasil que é do caramba, vocês estão aqui no meu país e tal. Então, foi uma guerra, assim, de orgulhos, né? Mas acho que foi muito positivo. A gente não vê mais isso, né? Esse ufanismo, que eu acho que é até positivo num certo ponto. E eu me lembro nitidamente dessa época como sendo, para mim, divisor de águas, em termos criançada, orgulhosa, defendendo o seu país. O país representa algo positivo, representava a liberdade, representava o anticomunismo. Isso tudo vinha à tona, e a molecada era toda, não diria que belicosa, mas agressiva e muito ambiciosa. Então, esses foram os anos 80 para mim, escola americana no Brasil. Então, a gente pegou o reflexo disso. Na questão cultural, eu me lembro dos filmes dos anos 80, assisti todos os filmes de adolescente dos anos 80, né? Eu diria que nada mais positivo, até estou querendo hoje, meu filho está com 10 anos, eu fico mostrando os filmes da época dos anos 80, né? Sixteen Candles, Bonfire of the Vanities, tem vários filminhos ali da adolescência dos anos 80 que era extremamente positiva. Tinha um certo romanticismo, existia aquela historinha do herói, né? Aquela dinâmica de escola, ir para o prom. Então, tem uma série de dinâmicas ali que precisa resgatar para a molecada hoje em dia. Eu acho que eles estão em falta, e o cinismo tomou conta, não é só do Brasil, mas também dos Estados Unidos. Isso não é bom para a nossa juventude. Eu não convivi com isso, e por isso que eu acho, não dei tão errado assim. Então, eu gostaria de ver isso para a próxima geração. Então, esse é o efeito moral da época do Reagan, e que transcorreu décadas depois, teve efeitos dos anos 90. A gente pode até dizer que os anos 90 não foi tão diferente assim dos anos 80, em termos de moralidade, ainda vivia com os ecos dos anos 80. Né? Então, é só agora, no século XXI, que a gente começa a distorcer brutalmente. Então, mas é isso, meu comentário é esse. Perfeito. Eu Pedro? vejo isso perfeitamente, deputado. Sou nascido no final da década de 80, então praticamente década de 90, eu vivi ainda essa moralidade muito, muito real dentro dos discursos culturais e tudo mais. Mas minha pergunta vai no sentido de que quando eu comecei a estudar a história de Ronald Reagan, através desse livro de James Rosenbusch, O Verdadeiro Reagan, mas também de outros, percebe que Reagan ele teve uma coragem fora do comum, que destoa ele basicamente dos outros presidentes da história americana. Não que os outros não tenham tido coragem, em certo sentido, mas ele teve uma coragem muito maior. E talvez o pico, ou um dos picos dessa coragem, foi quando ele, de frente para o mundo, disse para Gorbachev, derruba esse muro. Né? E de uma maneira muito corajosa, ao ponto que todos os assessores deles desencorajaram ele a fazer esse discurso, e ele bateu o pé, não, a verdade tem que ser dita. E me parece que essa coragem é contagiosa. Você estava falando aqui da juventude americana, poucas pessoas falam, mas uma parte estrondosa da juventude americana apoiou Reagan. Né? Então não foi uma coisa contrária a Reagan, uma visão romântica socialista que talvez estivesse nascendo ali, não. Reagan foi apoiado pela juventude.
E parece que esse estilo de estadista brasileiro falta ainda, ou apareceu pouco ainda. Você acha que o Brasil pode ter alguma coisa nesse estilo? Um homem com coragem, contagiante com essa sua coragem? Porque talvez aí seja um rumo adequado para a gente fazer prosperar ideias conservadoras e liberais. Concorda? Sim. Olha, eu acho que a coragem, e o Reagan de fato era uma pessoa corajosa, mas o que o Reagan tinha, que todo estadista precisa ter, e nem todos têm, é visão. Ele tem que ter uma visão, uma proposta civilizatória, uma proposta bem nítida, que você comunica para a sua população e para o mundo. Então, em torno dessa proposta, dessa visão, é que você galvaniza poder, e você galvaniza a sua própria coragem. E no minuto que você tem uma simbiose com ela, que você confia plenamente nessa tua visão, e outros concordam e vão apoiar você, aí a coragem é multiplicada. E, ao mesmo tempo, o benefício é transferido aí para todo o teu contexto, né, de país, de sociedade. Então, eu diria que o Reagan tinha uma visão muito nítida da missão dos Estados Unidos, se eu pudesse reduzir aqui, ao menos do que eu imagino ser, era aquela visão do paizão, que é duro, é um pai duro, mas ele quer o bem, ele quer fazer a coisa certa, ele quer o bem. Então, todos os países que gravitavam para debaixo dessa proteção paternal saíam beneficiados e não eram oprimidos. Ele não tinha agenda política para ficar interferindo nos países, muito pelo contrário, de extremo respeito. Mas ele enunciava e deixava bem claro quem eram os inimigos. Então, é isso que eu acho que é importante. O Brasil não define os seus inimigos, ele não define a sua missão, então ele não consegue galvanizar o brasileiro em torno de uma visão. Então, você não tem estadista. Então, eu acho que começa com a visão. E, obviamente, que eu gostaria, eu comunico isso com relativa frequência, mas eu não vejo aqueles que detêm o poder hoje, ou no nosso passado recente, com visão. Eu vejo eles com muita representatividade identitária ou de causas, mas não é uma visão completa. A visão é muito mais holística, né? Envolve muito mais coisa. E isso não constrói, né? O que a gente vê hoje, a política rasa como a gente vê hoje, não constrói civilização. Isso estamos em paralelo ao que seria uma proposta civilizatória. Enquanto que o Reagan, não. Ali, a visão dele já era uma visão civilizatória e muito mais completa. Então, eu acho que por aí que você constrói. Então, concordo com a visão, com a ideia da coragem, mas o que dava muito coragem ao Reagan era a visão. Eu diria até que muitos empreendedores e que pessoas assim que não têm, talvez, o intelecto, ou o preparo, ou algumas deficiências até pessoais e físicas, mas quando eles têm a visão, as coisas começam a acontecer, eles trabalham em prol daquilo. Eu vejo isso acontecer, vi no mercado financeiro, vi depois quando a gente tive incubadora, você via as pessoas, mas é um cara desqualificado, tal, mas ele tem a visão. Então é o time dele que vale. Porque é isso que a gente sabe que ele vai conseguir executar naquilo, ele vai ser fiel àquilo. Então, eu acho que isso que falta no Brasil. É uma proposta visionária para o país e para a sociedade. Pegando daí, né, uma das coisas que são necessárias para essa tal visão é saber, obviamente, quem somos, o que defendemos e onde queremos chegar. Isso é parte da visão. E, por corolário, o que não queremos de jeito nenhum, o que não somos e onde não queremos ir. E isso precisa de clareza moral. Né? Eu, numa conversa com o Pedro sobre o Reagan, já mencionei isso. Para mim, a expressão que melhor definia a visão do Reagan era essa clareza moral, a ponto dele ser acusado pela mídia mainstream, quase hegemonicamente de esquerda, progressista, de ser um cowboy beligerante, uma pessoa boba, um sujeito ingênuo em geopolítica, porque ele enxergava as coisas com clareza. Ele olhava num contexto de Segunda Guerra Mundial e depois Guerra Fria e falava, existe aqui o eixo do mal, o império do mal, e nós defendemos o que é certo, né? A verdade. Eu queria entender a importância disso para nós hoje, principalmente no Brasil também,
nessa luta que estamos travando, porque meu vídeo de hoje, eu não quero muito tratar de conjuntura aqui, apesar da semana que estamos vivendo, essa live tem sempre temas mais atemporais, sobre livros, e eu escrevi hoje um texto para a Gazeta do Povo sobre a censura comunista, que é o que eu estou vendo ser, de alguma forma, alimentada e está nascendo, e nascendo rápido, em urgência, no país. E num grupo de direita, né, a gente falou assim, para de usar essa expressão, só prega para convertidos, o comunista não fica ofendido de ser chamado de comunista. Mas eu opto pela clareza moral. Eu estou vendo comunistas, aliás, o relator desse PL de fake news literalmente do Partido Comunista do Brasil. Eu estou vendo comunistas avançando com um projeto totalitário, que envolve censura. Então, falta à turma clareza moral para identificar o que não podemos ser, em hipótese alguma? Totalmente de acordo. Eu acho que essa é exatamente aí um dos grandes desafios. A gente teve reunião hoje de oposição para falar exatamente isso. Porque como que a gente comunica o que é a censura, o que é a ditadura nos dias de hoje? Antigamente era mais nítido, né? Você vê a ditadura, a opressão, aquela falta de liberdade total, guetos, fuzilamento em massa, todo esse tipo de violação estava muito patente. Hoje, o modelo do século XXI, modelo opressivo, ditatorial do século XX, não precisam fazer nada disso, né? São limitações que eles criam e que te exclui completamente do jogo político, tal qual um gueto de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é isso que a gente precisa resgatar. Como você bem falou, se você não tem uma profundidade, uma clareza moral muito bem definida, as coisas vão passando, as coisas vão acontecendo e você acha que não vê mal nenhum. Mas não vejo mal nenhum nisso, não vejo mal nenhum. Isso também existe nos parlamentares. É difícil até convencer os parlamentares. Falei, pô, você não está vendo que tem ditadura aqui? O cara vai poder mexer nisso, vai poder mexer aqui. E os caras ficam olhando assim, tá, ok. Então eles não conseguem materializar a visão. Eles não conseguem ver como é que uma proposta draconiana, abusiva, de criação de um poder central tão nítido quanto essa proposta do PL da censura, como é que ele pode aceitar isso, como é que ele deve rejeitar isso? Ele nem faz ideia muito. Então, a gente tem que criar essa visão na cabeça dele, porque ele não tem. É porque ele não tem. Ele, de fato, vem dessa base de uma parcela do eleitorado que também é assim. Então, a gente não pode dizer que os representantes são um grande mal. Olha, facilitaria muito o nosso problema e resolução do nosso problema se só os representantes fossem mal. Mas você tem uma parcela da sociedade que está completamente desvinculada de querer passar algum tempo de tentar entender o que está acontecendo no mundo e como é que essas mudanças aqui em Brasília afetam a vida deles lá embaixo. Então, eles ficam assim, para mim tanto faz, que se dane, é tudo a mesma coisa. Isso é ruim. Eu acho que a falta de ter uma boa liderança que incute na sociedade como eu mencionei, você tinha crianças nos anos 80, com qual eu cresci, americanos que eram expatriados, que viviam aqui no Brasil, extremamente orgulhosos do país, ali falando America is the best, America is the best. Me lembro isso nitidamente. Aliás, eles tinham um termo aqui, vou falar, e como estamos em privado, eles falavam muito assim, America is the best, fuck the rest. Era o que eles falavam. Então, isso era a juventude da época, tá certo? Então, como é que você chegou lá? Como é que a criançada está falando isso? Né? Como é que chegou lá? Exatamente porque tinha um exemplo, tinha uma liderança que fazia fervilhar na sociedade essa moralidade. Como agora você não tem mais esses tipos de liderança. Então, a imoralidade vence. A imoralidade, eu acho que a preguiça é o maior inimigo do ser humano, porque você não para pensar naquilo que é o moral, o que é o certo, o que eu devo fazer, qual que é a minha missão. Então, a preguiça, ela toma conta e você vira um imoral. E você aceita imoralidades, aceita passar projetos que vai te escravizar. E eu acho que é isso, acho que está bem pontuado desde Políbio. Né? Quem estiver aqui nos lendo, aliás, eu vou até pedir para a LVM
republicar Políbio, porque todos os fundadores dos Estados Unidos leram Políbio, um grande historiador da era romana da antiguidade, e ele já pontuava praticamente tudo que os fundadores americanos já estavam vendo, e falava exatamente isso, que uma sociedade corrupta, uma sociedade inepta, vai ser escravizada. Então, a gente tem que trabalhar esse aspecto também. A própria sociedade pode trabalhar, os representantes podem trabalhar, eventualmente uma liderança pode também fazer fervilhar isso, mas que venha de algum lugar. Se não tem nem sociedade, nem liderança fazendo essa conjunção, é certamente que vai cair em escravatura, uma escravatura moderna, não visível, de extrema dificuldade de você identificar. E, na minha opinião, mais difícil você sair dela também. Deputado, justamente nesse ponto que eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu acho que um dos problemas dessa nova ditadura que nasce é que ela é pouco tateável, né? Você não tem como você identificar ela de um olhar livre num primeiro momento sem uma reflexão. Por exemplo, quando a gente fala de regular mídia hoje no país, a gente fala de regular mídias, mas vem aquele tanto de retórica que endossa essa visão e coloca um monte de panos quentes, um monte de penduricalho nela, e faz com que no final você parece que seja uma coisa boa. E as pessoas param nesse momento, quando a coisa parece estar boa. Então elas não tiram aquelas camadas de retórica até chegar no fato, olha, é censura. Então elas não chegam nesse ponto. E isso eu denoto que talvez seja uma falta de cultura mesmo. Isso dói falar, porque eu sou brasileiro nato, então parece que a população brasileira se acostumou a viver da razoabilidade do que dão para ela e não perscruta no fundo. E isso é muito claro, por exemplo, o senhor lançou 2 livros para a LVM agora, eu sou editor da LVM, e eu posso dizer que o feedback que as pessoas falam para a gente, do Império de Verdades da Libertadora, é: nossa, eu não sabia disso. Mas espera aí, é a nossa história. Né? Então, assim, você não sabia da sua história, você não sabia do que você era constituído, das suas bases. Então, isso é um pouco... A situação que nós estamos discutindo aqui agora, da PL, é um pouco a consequência de um grupo, de um país que se acostumou a viver sobre a capa, né? Sobre a cobertura das discussões e nunca se aprofundou no que ela realmente é devido. Basta ver quanto tempo a gente passou sobre Getúlio Vargas e assim por diante. Sempre ditadores e atrás de ditadores. Minha pergunta é, como a gente forma, então, uma população, ao estilo americano mesmo, da época de 80 e 90, que é questionadora, mas que se baseia em fatos. Porque o que é muito importante notar é que Reagan, muitas vezes, ele simplesmente expôs os fatos, e isso causava revoluções. Eu não gosto muito do termo revolução, mas recontorcia o âmago da mídia, do progressismo, porque parecia que a verdade, o fato, era doído para ele. Como é que a gente forma de novo uma cultura popular que vai além dessa capa, dessa crosta retórica e ideológica? Olha, vamos só lembrar que durante a Revolução Norte-Americana, nem todos se mobilizaram pela independência. Até dizem aí que eram só 3% da população norte-americana que fez a Revolução. E até recriaram um grupo recentemente nos Estados Unidos, que é The 3%. Né? Já vi isso, pessoas me passando eu diria que essa charge aí, camisetas e botas e tal, um grupo dos 3%, né? Mas eu acho que é isso que a gente precisa dos 3%, ao menos 3% em cada país, precisa estar coeso, precisa estar mobilizado, precisa estar organizado. É isso que falta, é a coesão desses 3% aí. Não precisamos ter 97%. Né? Muito dos erros que eu acho que até a direita pensa, a população ela é sempre mobilizada, ela nunca lidera. Então, quem lidera são esses 3%, que tem coesão, tem um diálogo, tem uma visão conjunta, única, e eu acho que nem isso a gente tem ainda. Estou falando agora do lado conservador, liberal. A gente tem muito think tank, mas tem pouco action tank. E a gente precisava desenvolver mais essa ala de action tank, né? De começar a ter resultado, começar a ter impacto. E tem muita coesão daqueles que estão envolvidos nisso. Envolve, para alguns, vai envolver sacrifício, não tem nenhuma dúvida. Não estou dizendo sacrifício de vida, mas sacrifícios de trocas, né? E começar a optar.
E o que eu vejo ainda é uma subserviência. Eu vou dar alguns exemplos aqui, quando eu falo isso. Por exemplo, quando o Dória fez o lockdown lá em São Paulo com relação a bares, restaurantes, etc. Conheci alguns donos de bares e restaurantes e falei com eles, olha, por que vocês não fazem como foi feito em Manhattan, lá nos Estados Unidos? Porque o Cuomo também fez lockdown nos Estados Unidos. E o que os donos de restaurantes fizeram? Fizeram um baixo-assinado para banir o Cuomo de entrar em qualquer restaurante para sempre em Manhattan. Então, falei, olha, faça este baixo-assinado, faça aqui, a vida do Dória vai ficar menos confortável. Aqui em São Paulo, ele não podendo ir para nenhum restaurante para sempre. Por que vocês vão fazer isso? Aí ficou aquele negócio, é boa ideia, mas olha, então também já perdeu e o Dória implementou 1 ou 2, 3 lockdowns e várias medidas ali contra, porque esse grupo resolveu, em vez de partir para o embate, eles não ficaram com medo de ser retaliados, independente de... E foram retaliados, sabe como? Perdendo os negócios deles, pela falta de demanda. Então, é isso que eu digo. Quando você tem coesão, as trocas que você vai praticar, elas já estão incorporadas na sua visão. E é irredutível. Eu também vi outro movimento agora nos Estados Unidos, que é muito positivo. É um movimento do Public Square, se eu não me engano. É uma empresa que está fazendo... Está praticamente pegando aqui o registro de todas as empresas que não são woke, que não vão financiar ONGs e financiar movimentos de esquerda. Então, são empresas que estão dizendo, olha, eu não quero entrar nesse jogo político, eu estou aqui para fazer negócio, e meu negócio é esse, e tem milhões de empresas que estão nisso. Então, já está criando quase que um outro aspecto, quase que uma economia paralela a essa economia woke, totalmente dirigida pelos grandes fundos de investimento, com políticas de ESG e tudo mais, caindo. Então, eles falam, não queremos nada disso, vamos criar aqui nossa outra economia paralela. Então, isso é uma iniciativa que vem da sociedade que está muito consciente da função dela, das trocas que eles têm que fazer. Claro que envolve sacrifício, não tem a mínima dúvida, mas é esse tipo de rigor que a gente precisa ter na sociedade, na economia e na política. E nós não temos isso no Brasil. Nós temos praticamente uma subversão de tudo. Os políticos são subvertidos. Você veja agora a votação do PL da censura. Né? Como é que foi a votação? Partidos que se dizem partidos do centro, partidos de direita, metade deles votou pela censura. Então, sabendo ou não sabendo, foi uma subversão absoluta. Então, isso está em todo o canal. Conservador, né? Da Constituição do partido está lá conservador e o cara votou a favor da PL. É de doer o coração. Para quem é conservador, é um tiro no peito. Deputado, nós estamos nos aproximando. Então é isso, é coesão dos 3%, think tank, action tanks. E praxis, exatamente, eu vejo isso assim. Eu dou um exemplo aqui nos Estados Unidos mesmo, a iniciativa do Charlie Kirk, do Turning Point. Quer dizer, ele foi para a ação, ele foi para as universidades fazer palestra, levar coisa, agir, militar, reverter um pouco da doutrinação ideológica numa área que era totalmente dominada com zona de conforto da esquerda radical. Né? Então, é preciso arregaçar a manga e as elites fazem diferença. O problema é que no Brasil hoje as elites estão de braços cruzados, atônitas ou mancomunadas com os comunistas, né? Interessadas em cascaras. Nós estamos nos aproximando do final, deputado. Eu quero te dar a oportunidade de falar, então, dos livros que temos na casa, né? A Libertadora e Império de Verdade. Queria que você falasse um pouquinho dos livros. Primeiro, acho que os dois livros são simbióticos, né? Temos o Império de Verdades, que foi até a ideia da própria editora, né? Não foi uma ideia minha. Eu contribuí, obviamente, com o livro, eu adorei a experiência, eu aprendi muito com a história do Brasil, fazendo o livro. Tem vários detalhes de informação primária que você não tem, não tem na internet, não tem em vídeos, não tem em outros livros. Então, foi um exercício muito bom para você resgatar a real história. E eu estou dando aqui a minha perspectiva mais analítica desses fatos e tirando essa cortina ideológica que a maioria dos historiadores, como é que eles olham a história. Então, a Império de Verdade é fundamental para entender a nossa origem, a fundação do nosso país, quem é que estava ali na fundação do nosso país, o que eles pensavam, como que eles pensavam. E também você tem o futuro,
que aí você está falando da Libertadora. E vocês, a LVM até publicou alguns livros importantes, né? Publicou ali Uma Constituição para o Brasil, do Carvalhosa. Se eu não me engano, vai publicar também agora do Rodrigo Marinho, a História das Constituições, um livro fundamental fazer esse resgate de perspectiva, entender bem o nosso eu diria que a nossa palhaçada jurídica que existe com as nossas constituições, por que elas existem. Mas a Libertadora, ela é um sinal do futuro. É como é que a gente deve se organizar como sociedade, quais instituições que a gente deve ter, para que a gente sinalize para esse movimento dos 3%, que eu espero que exista aqui, para a gente sinalize para essa nova aristocracia com consciência política, que vem de todas as facetas aí da sociedade, para que eles tenham um objetivo, para dar esse objetivo para a sociedade. Olha, vamos trabalhar em prol disso aqui. Nenhum momento melhor do que agora, viu? Eu estou vendo esse desandar aqui do governo, um governo natimorto, ilegítimo, fazendo toda sorte de mesmo ele ali estando moribundo, natimorto, ele está dando coice na sociedade de uma maneira brutal. Então você veja como que a gente tem que trabalhar com muito mais consciência, muito mais resiliência também, mas com objetivo. A Libertadora vem com essa função. Então é um livro fundamental para apontar isso. Eu acho que até vale mais livros como esse do Rodrigo Marinho, e eu estou até pensando num outro livro também para explicar melhor a Libertadora para o leigo, para que a gente consiga transmutar essa texto técnico, né, que no fundo a Libertadora é um texto bem técnico, né, bem, eu diria que absorvível pelos juristas, desembargadores, juízes, etc. Mas para o público em geral, eles vão ler aquilo e vão falar, puxa vida, isso aqui é complexo mesmo, tem muita coisa aqui dentro. Então talvez valha até um livro aí para explicar a Libertadora. Mas eu acho que esse trabalho é fundamental. Já está contratado, né, Pedro? Já está contratado, deputado. E olha só, última perguntinha, mas a resposta pode ser só sim ou não. E com algum viés, não tem problema nenhum. Porque, só para lembrar que estávamos falando de Ronald Reagan, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já tiveram, um dos grandes estadistas que o mundo já teve. E no Brasil, deputado, o maior estadista que já tivemos seria Dom Pedro II? Dom Pedro II e João VI. O João VI, eu diria que é o grande fundador do Brasil, que está escondido na história, no livro Império de Verdades, a gente resgata e tenta fazer jus ao vovô. Tá? Porque esse aí é o dos três ali, João VI, Pedro I e Pedro II. João VI é o menos reverenciado. No entanto, as decisões que João VI teve que tomar foram brutais, num momento de extrema instabilidade. Teve que trasladar praticamente toda a corte para outro país, teve que planejar isso tudo. Recursos escassos, teve que fazer boas decisões, não podia errar. Então ele era microgerenciador, frugal, não gastava com nada, disciplinado fiscalmente. Então, todos os atributos que ele transferiu para Pedro I e Pedro II vieram do João VI. E da vontade do João VI de não depender de ninguém. Isso que é importante. Daí vem talvez é simbiótico até com essa visão que o Reagan tinha, de um país completamente independente, autossuficiente, não depende de ninguém, e ao mesmo tempo pode ser um poder hegemônico. E João VI também pensava assim. Enfim, então temos aí um grande estadista nele também. Maravilha. Bom, muito obrigado, deputado, pela conversa obrigado. Maravilhosa. Muito obrigado pelo tempo, eu sei que está corrido. Volte para a luta, precisamos. E até a próxima. Isso aí, até a próxima. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado.